O Brasil vem enfrentando uma das piores secas dos últimos anos, com graves impactos. Aqui na região leste de Minas, a estiagem tem trazido preocupações tanto na cidade quanto em áreas rurais. E com a falta de chuva, rios estão em níveis criticamente baixos e os pecuaristas têm sofrido com a escassez de alimento para o gado. Veja na reportagem de José Roberto e Ronald Lessa. No céu, nenhum sinal da chuva. O ar é denso e quente. O silêncio é interrompido apenas pelo som fraco do vento que raramente se sente. Meses se passaram sem uma gota de água e o cenário parece congelado no tempo. Infelizmente, o sinal é esse mesmo, só céu limpo, né? A previsão, a tendência climática, segundo o IMET, para os próximos dias, na verdade, para todo esse mês de setembro, é de ausência de chuvas, né? Chuvas abaixo da média, que são as chamadas anomalias negativas, aqui para toda a nossa região, leste de Minas, Vale do Mucuri, Vale do Jequitinhonha. E a falta de chuva, provocando dias mais quentes, segundo especialistas, acontece por causa do fenômeno meteorológico conhecido como anticiclone ou zona de alta pressão, que age como uma barreira atmosférica. Esse ano, como o bloqueio atmosférico, que é o ASAS, ele funcionou praticamente durante todo esse período, ele impediu o avanço dessas massas de ar mais fria. Então, além da gente não ter tido um inverno, né, com as temperaturas mais amenas, como normalmente a gente tem, a gente ainda teve um inverno ainda mais quente. Por causa da falta de chuva, o Rio Doce, em Governador Valadares, revela o que antes não se via. Nos meses de janeiro e fevereiro, segundo a régua do Serviço Geológico do Brasil, a CPRM, o nível estava em média em 2,70 metros. Agora foi para menos da metade, em 1,04 metros. Neste ponto, foi possível chegar até o meio do Rio Doce. Quase que deu para atravessar de uma margem à outra. Apesar do impacto na paisagem, o representante da empresa responsável pelo abastecimento de água potável em Governador Valadares informou que no momento não há risco de racionamento de água. A estiagem, há uma previsão dela se estender até o final de outubro, início de novembro, quando há previsibilidade de início de chuvas, né, para a nossa localidade. Como que a gente está trabalhando neste momento mais crítico, onde a estiagem pode afetar e vem afetando municípios do estado de Minas Gerais? A concessionária, desde que chegou em Valadares, ela prontamente se dispôs a fazer a aquisição de equipamentos de bombas reservas e também equipamentos que suportassem o período de estiagem. A população pode ficar tranquila, a gente sempre orienta com relação ao consumo consciente por todas as questões envolvidas, mas neste momento ainda não há o que se falar com relação à estiagem. E também não há expectativa de que vá faltar água na cidade de Governador Valadares. E não é somente o Rio Doce que anda revelando com a seca um cenário preocupante. A área de preservação permanente, no topo da Ibituruna, também. A falta de vegetação começa a castigar o solo, como mostram as imagens feitas por satélite. Outro ponto preocupante é o impacto das queimadas, que gera tanto prejuízos financeiros quanto ambientais difíceis de mensurar. Quando a gente olha, por exemplo, para o Ibituruna, a gente observa muito, né, que ocorreram queimadas e esse tipo de prática é muito prejudicial. Tá? Prejudicial não só pensando em poluição do ar, né, por causa da fuligem, por causa da fumaça, mas isso traz muitos prejuízos para o solo e para as espécies que vivem nesses hábitats, né? Então a gente tem a macrofauna, as espécies grandes que têm esses espaços como hábitat, e a gente tem também a fauna que está no solo, né? Na área rural, o cenário também é cinzento. Nesta fazenda, em Tumiritinga, o gado vaga em busca de alimento, mas tudo o que encontra é o capim seco. Realmente nós temos visto que é um tempo mais prolongado, uma seca mais prolongada, né? E nós temos tido dias mais quentes também, né? O sol está mais quente e tudo, então tem a frente fria, ela não vem, então a gente vê que os dias estão mais quentes e isso favorece com que o capim seque mais rápido e o gado sente mais, né? A vegetação que antes brotava de forma abundante, agora é apenas palha seca,
O tempo vai passando e o produtor rural enfrenta a dura realidade de dias sem chuva. E para o gado não ficar sem ter o que comer, o produtor rural busca alternativas, que nem sempre são fáceis de serem encontradas. Como no período de chuvas do ano passado foi bem irregular, então nós não conseguimos produzir toda a silagem que a gente ia precisar para o ano. Então nós tivemos que comprar. Então chega nesse período, às vezes a gente tem que comprar, adquirir silagem de fora, adquirir volumoso de fora, né? Porque o concentrado a gente já compra constante, é o ano todo usando o concentrado, o proteinado, a ração de crescimento. Sem sinal de mudança climática, o vento sopra seco, levando embora a esperança de uma chuva próxima. Chuvas em volumes realmente mais consideráveis, mais volumosas, só mesmo a partir do mês de novembro. Novembro é aguardado como um mês que vai ser esse ano um mês chuvoso.